Moca como você. Lembro que você foi administrador aqui, um bom administrador nesse passado. Espero que ainda possa voltar a ser. Porque é competente, é sério, dedicado e apaixonado. Está meio traumatizado. E o Gilberto, não, mas a política traumatiza, é assim mesmo. É que nem o bom futebol. O bom futebol também traumatiza. Mas até com isso respondo uma das suas perguntas. Qual é o critério que nós vamos ter para escolher os prefeitos regionais? É um critério que hoje não existe. Hoje é o critério do QI, quem indica. Né? É o vereador, o deputado. É ruim. É ruim. Às vezes acerta, mas na maioria erra. Então nós vamos ter um critério. Qual é o primeiro critério? Você tem que ser do bairro, tem que residir no bairro. É a menor hipótese de importar gente de outro bairro, de outra cidade, por melhor que seja. Eu não quero desqualificar pessoas que de outras regiões, outros bairros, outras cidades, já foram administradores regionais. Mas não é um critério que a gente vai adotar. O critério tem que ser residente do bairro. E no mínimo 5 anos, no mínimo. E tem que ter raiz no bairro, de 5 anos para cima, em primeiro lugar. Segundo, ficha limpa. Tem que ter ficha limpa. Não tem ficha limpa, pode ser formado em Harvard, Fundação Getúlio Vargas, ficha suja, não vai. Terceiro, tem que ter capacidade de gestão mínima comprovada. Para isso, eu não estou discriminando jovens, porque eu fui secretário do Mário Covas, eu tinha 22 anos, quando eu fui secretário do Mário. Então não tem essa coisa, bom, só cabelinhos brancos então, que vão ter oportunidade de serem gestores. Não, você pode ser jovem e, sendo jovem, já ter uma experiência prática, perfeitamente. E é esse o critério. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser negro. Não tem a menor situação discriminatória e nem cota. Aliás, nós não vamos ter esse negócio de cota na prefeitura em nada. E nem prefeitura, nem secretaria da mulher, do jovem, do negro, do LGBT, disso, daquilo. Acabar com essa coisa. Isso é século XIX, de gestão que, olha, dá um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, finge que está protegendo as mulheres, finge que está dando oportunidade para os jovens, põe numa secretaria, incha, torna aquele espaço gordo, sem nenhuma eficiência. Vamos colocar todos trabalhando, sem nenhuma discriminação, horizontalizando o processo e criando oportunidades para todos. Não tem mais a coisa de fazer reservas de mercado e principalmente construindo guetos em separado para contar uma mentira. Que a mulher tem um espaço. Não tem espaço coisa nenhuma, ela fica ali contida dentro de um canto de uma secretaria que tem muito pouco a contribuir na vida da cidade, enquanto as mulheres têm que ser empoderadas na cidade e não em uma secretaria. Os jovens a mesma coisa, a diversidade da mesma forma, os negros, os índios, todos eles têm que ter o conceito de cidadania. A vida em comuna é assim. Então esses serão os princípios para a escolha do administrador, que vai se chamar prefeito regional. Ele vai ter o status de prefeito, o cartão de prefeito, mas vai ter a responsabilidade de prefeito. Nós vamos contratar uma empresa, que é o Instituto Falcone, do professor Vicente Falcone, que é uma grande instituição. Ele já fez vários trabalhos para governos, cidades, que é um retrato, que é uma auditoria da cidade, com enorme eficiência. Ele já fez isso inclusive na Colômbia, já fez isso no Peru, a partir de experiências bem-sucedidas no Brasil. E num trabalho rápido e eficiente, ele vai fazer o escaneamento da cidade, principalmente no plano da saúde, educação, habitação, mobilidade e segurança. Não dá para fazer tudo, não tem recursos para fazer tudo, mas nessas áreas vai fazer. E aí nós vamos ter metas, porque também o administrador regional tem que ter meta para cumprir. Ele tem que ser um prefeito com meta para cumprir. Ele não vai chegar aí e vai descobrir depois de 100 dias como é que é, onde é que é a porta, onde é que sai, onde é que entra, o que tem de máquina, o que não tem. Já vai começar rodando. Essa é outra história também. 1º de janeiro já tarefa para ser cumprida. Não vai ficar 100 dias, 120 dias para começar a produzir. Não vai ter negócio de 100 dias, não, até porque o prefeito não vai permitir. Ele vai cobrar e vai chicotear a tropa mesmo, do 1º dia até o último dia do 4º ano. Aliás, quero deixar claro também para vocês que sou candidato para 4 anos, com reforma política ou sem reforma política. Se tiver reforma política acabar com a reeleição, aplausos, porque eu sou contra a reeleição, acho péssimo para a democracia brasileira, para a função executiva, no plano executivo, é um horror. Então, eu sou candidato para 4 anos de prefeito. Depois vai vir outro para oxigenar, mudar, de preferência gente jovem, para colocar a cidade numa outra dinâmica, acabar com essa coisa de eternizar 8 anos, depois sai mais 8 anos de não sei quem. Vamos trocar, fazer com que a velocidade possa representar várias oportunidades para mais pessoas
na administração pública. A vocação tem que ser identificada, seja por um trabalho desta linha que o Falcone vai fazer, seja para a vocação do próprio bairro. A Moca tem uma vocação clara, que não é industrial, já foi no passado, né? Começou, aliás, como indústria no passado. Agora não, agora é serviço. É uma região vocacionada para serviço e vocacionada para a cultura. Você está certo nesse sentido, porque ainda tem grandes galpões, grandes áreas que podem atender uma vocação natural para a cultura, para a gastronomia, para o entretenimento, para o lazer, para o cinema, para a arte, para exposições, para programas interativos de cultura, economia criativa, alto valor empregatício, alto valor de atividade empreendedora, alto valor na arrecadação de impostos, alto valor de autoestima, de amor da população por um bairro tão querido. Talvez a Moca seja o bairro mais querido da cidade. É difícil encontrar uma paixão maior de alguém que habita a Moca, o moquense, portanto, em relação ao seu bairro. Só 8% das pessoas aqui admitem a hipótese de não morar aqui, ou seja, admitem a hipótese de sair da Moca. 92% dos consultados querem ficar aqui, gostam daqui, com as suas virtudes e com seus defeitos, mas essa paixão tem que ser potencializada, lógico. E é o único bairro em São Paulo que tem um índice tão elevado de paixão pelo bairro. Há outros também, mas com a Moca é único. Isso é um fato único e precisa ser respeitado e preservado na sua vocação. Então, ao você ter um administrador regional, portanto um prefeito regional, sintonizado com a vida do bairro, ele vai ajudar com que o bairro possa aglutinadamente, harmonizadamente, integradamente lutar por aquilo que cabe à sua região e ao seu bairro. A área de cultura é indiscutivelmente o grande caminho para a Moca. Não é o único, mas é o maior deles. Até eu, que não nasci aqui, mas que gosto da Moca, e acho que eu comentei um pouco antes aqui, vim jogar muita bola aqui no Juventus, eu adoro futebol, eu era do Pinheiros, time amador. Ganhei muito, mas apanhei muito também aqui do Juventus, na Rua Javari. Né? Ganhei, mas apanhei também. E e tenho muitos amigos que moram aqui na Moca que são apaixonados. Até aqueles que têm filhos e filhas, principalmente, que casam e mudam-se, etc., estão loucos para voltar, para conviverem com os pais, com os avós. Tem um enorme prazer, Julinho, de voltar para a Moca. Então, este esforço é o esforço de buscar a vocação. E quando você tem uma vocação clara para uma economia que ajuda a proteger a cidade, diminui a violência. Onde você não tem vocações claras, ações eficientes, ações públicas de zeladoria, aumenta a violência, como aumenta o consumo de drogas e o tráfico de entorpecentes. Isso é a falta de zeladoria e falta também da presença pública do Estado nas áreas da cidade. Ao Guilherme, cadê o Guilherme que está aqui? Você fez um conjunto grande aqui de observações. Transparência e o modus operandi. Isso é obrigação. O setor público tem que ser transparente. Quando eu falei aqui do digital, deixa eu celular aqui. Quando eu falei aqui do digital, nós vamos não só digitalizar os processos, porque menos papel, menos burocracia, menos corrupção. Isso é fato. Mas também o acompanhamento. A população, você como interessado e outros vão poder acompanhar por aqui com transparência. Não é só pela corrupção, mas pela isonomia, o direito preservado àquele que fez a coisa certa, que vai poder acompanhar por aqui e outros vão poder acompanhar também, seja pelo celular, seja pelo seu computador na sua casa. E a transparência tem que ser absoluta, absoluta na gestão. E também a denúncia. Isso aqui vai ser um instrumento de denúncia. Nós vamos ter 24 horas na corregedoria da prefeitura. Corregedoria, Verinha? Corregedoria. Controladoria. Na controladoria da prefeitura, que é uma boa medida, aliás, implantada nessa gestão, e eu sou republicano, eu não passo a crítica pela crítica, o PT é que adora dizer, Lula, né? O mundo nasceu comigo, o Brasil nasceu comigo, nada existia, eu sou rei, nunca antes na história desse país. Eu não entendo assim, a boa gestão é correta, justa e honesta, dizer, coisas boas que foram feitas serão mantidas e, se possível, aperfeiçoadas. Coisas ruins, modificadas, alteradas e até eliminadas em prol de fazer coisas boas. A controladoria foi uma boa iniciativa, só que ainda está no papelzinho, você precisa dirigir ofício. Ora, no tempo do digital, você tem que ficar imprimindo ofício para entregar o ofício, para pegar o carimbinho, para pegar a senha, para dizer, daqui a 6 meses, ver se alguém investigou alguma coisa. Aqui,
E tem que ser rápido também. Tudo será digitalizado para que o processo seja mais eficiente, mais rápido e não sofra as deficiências da demora por burocracia, até para denunciar o que precisa ser denunciado. Então, isso vai ser um ponto importante na nossa gestão. Outro aspecto, e aí vale também para licitações, transparência, eu tenho horror a esse negócio de aditamento. E essa é uma má prática, não é só no setor público, não. É ali que surge a corrupção, né? E não é só no setor público, é um horror. Isso é um hábito brasileiro ruim. Ruim. Quem faz obra sabe disso. Alguém aqui que é empresário, já fez alguma obra na sua casa, no seu escritório, ou gerencia um empreendimento, mesmo não sendo seu, é um inferno. Porque a construtora te dá orçamento, quando você vê, já estourou em 10%, 15%, 20%, 25% no setor privado. No setor privado, e com acompanhamento rigoroso, porque é um mal feito, esse hábito de vai fazendo e depois a gente vê o que acontece. Não pode haver isso, nem no setor privado e muito menos no setor público, no dinheiro público. É um péssimo hábito esse do aditamento. Faz, depois você vai ver a obra custou 40% mais. Então o que adiantou fazer uma licitação se depois ao longo da obra aditou 1, 2, 3 vezes, o preço original subiu 40%? Ora, fizesse um planejamento adequado desde o início para saber quanto exatamente vai custar e quando vai começar e quando vai terminar a obra. Eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho apartamento em Miami, aliás, declaro isso com toda a tranquilidade do mundo. Eu recebo todo mês eu recebo um relatório do county, que a área é o bairro, é a subprefeitura, a prefeitura regional, que me diz com toda a transparência o que está acontecendo, qual é o valor da obra, de iluminação pública, de guia, onde vai o dinheiro da escola, onde vai o dinheiro do bombeiro. Todo mês eu recebo um statement, ou seja, um relatório daquela comunidade me dizendo onde é que está indo o dinheiro. Todo mês, não é uma vez por ano, nem uma vez quando pede. Você não precisa pedir, você recebe a informação com toda a transparência. Quando vocês ouvem aquela história que nos Estados Unidos vale a pena pagar imposto, é verdade, porque você está vendo aonde vai o imposto, exatamente aonde vai, direitinho, o que vai para a escola, o que vai para a saúde, o que vai para a reforma de um jardim, o que vai para construir uma quadra pública de basquete ou de futebol, de vôlei, está tudo ali. Nós temos que chegar nesse padrão, nós temos que chegar nesta condição. Por isso a descentralização é importante. E isso é uma tarefa que uma prefeitura regional pode fazer. Comunicar aos seus munícipes, olha, estamos realizando obras assim, 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 o recurso alocado é esse, o tempo de obra é X, 6 meses, 5 meses, 8 meses, 9 meses, prazo de conclusão, e comunicar. Não precisa nem pôr na placa, recebe isso como informação na sua casa, se você pode pôr na placa também, mas como munícipe você tem direito a receber. Isso é transparência, isso é obediência à eficiência de gestão. Alguém pode dizer, bom, mas lá é América. Ué, nós temos que seguir os bons exemplos. Vai seguir o quê? O exemplo de Cuba, da Bolívia, da Nicarágua, com todo respeito, da Venezuela. Vamos seguir o exemplo dos bons. Essa é a nossa referência. É isso que nos faz diferente dos petistas que adoram, né, idolatrar onde não tem democracia, onde o dinheiro é tratado dessa forma. Nós preferimos os exemplos onde o tratamento do cidadão e do seu direito é feito de maneira digna, correta e transparente. O retrabalho também, isso é outra coisa, falta de planejamento, de estruturação e maus fornecedores. Nós vamos tratar mal os maus fornecedores, que vai ser no cascudo. O cara é ruim, tchau, não vai prestar mais serviço para a prefeitura. Se ficar nessa coisa de aditamento é porque planejou mal, então já vai cair fora. Não vai, precificou errado, então já está errado, recebe o carimbo, tchau, vai fazer serviço em outro lugar. Para a prefeitura, não mais. E a refação também é horror, né? Ou mal feito, ou mal feito que o sujeito já tem que refazer mesmo antes de terminar. É só ver as casas aí, de Minha Casa Minha Vida, que é uma vergonha. Ou as ciclovias, uma boa parte das ciclovias é uma vergonha. Qualificação profissional, tem que ter, evidentemente. Você não pode contratar pessoas sem nenhuma qualificação. Só o quê? Para gerar um emprego, gerar uma oportunidade, enfim, há uma situação de desemprego grave na cidade. Mas não cabe você, com dinheiro público, querer resolver isso sem uma finalidade clara. Emprego tem que produzir, ele é um servidor, ele tem que servir adequadamente, ele tem que ser produtivo à frente da Prefeitura de São Paulo. Talvez a meritocracia. Tem que ter, claro. Lembra quando eu falei isso do professor Falcone? É exatamente para nessas áreas, ele faz exatamente isso, você sabe. E é para isso mesmo, aquele que é bom tem que ser premiado, e você tem que ter respaldo de lei para isso. Professor que é competente, que cumpre a sua meta, ele tem que ganhar mais, ele tem que receber mais, ele tem que ser premiado.
até para servir de exemplo para os outros, se sentirem estimulados também. Eu também quero ganhar esse prêmio, eu também quero ter um adicional no meu salário, porque eu fui uma boa professora, porque eu fui um bom mestre. Isso é perfeitamente possível. Fechamento de avenidas para lazer, é o exemplo da Paulista. São coisas, é triste ver isso, né? A prefeitura acerta e erra. Quer dizer, qual é o acerto? A oportunidade do lazer é importante. Aumentar, ampliar áreas de lazer numa cidade dura como é São Paulo, tem poucas áreas verdes, eu acho bom, acho positivo, e vocês também. Agora, não faz sentido você fechar as duas mãos da Avenida Paulista, porque aí você inibe o direito de ir e vir, portanto prejudica uma parcela considerável da população, em benefício de uma parcela diminuta da população. Ora, faça a conciliação. O Rio de Janeiro já faz isso há 25 anos. Quem vai ao Rio, já morou no Rio, sabe disso. Do Leblon até Botafogo, você tem uma via fechada para o lazer e a outra aberta para o direito de ir e vir. E sempre funcionou bem. Ninguém é atropelado, ninguém é machucado, tem sinalização, tudo funciona direitinho. É só isso na Paulista. Só planejar. Uma via fechada para o lazer dá para andar de skate, de bicicleta, para ter show, para ter apresentação, para tomar sol, para conversar, para andar, para fazer tudo. E a outra via disponível para as pessoas, principalmente aquelas que se dirigem ou saem de hospitais que estão localizados na região da Paulista. É o maior eixo hospitalar da cidade de São Paulo, com o maior número de apartamentos hospitalares está na Paulista. E é um problemaço. Quem já esteve nessa cidade lá num domingo sabe o que eu estou falando. O tempo e a demora para conseguir acessar uma maternidade ou um hospital. Falta de planejamento e de sensibilidade também, que era só voltar e ver, puxa, é possível fazer isso? Bom senso. E reconhecer, pô, vou dar um passo atrás para dois passos à frente de forma positiva. Radares e multas. É triste. Esse é um ponto também muito deficiente da gestão municipalista. Dizer que a implantação de radares na cidade de São Paulo foi feita apenas para proteger o cidadão, proteger as famílias e reduzir o número de acidentes, não é verdade. A razão primordial, Guilherme, é multa para gerar arrecadação. Essa é a razão primordial. Complementar é a defesa do cidadão, mas a primordial foi gerar arrecadação. R$1 bilhão no ano passado, Edu, 1,5 bilhão esse ano, com previsão de 1,7 bi. Agora vem aumento. Para 1,7 bi, talvez até 1,8 bi. Não, Edu. Não, nenhuma. Qual é a campanha educativa feita na cidade? Em rádio, em televisão, nas escolas públicas municipais, nas ruas, a orientação, monitores, aonde? Zero. Zero. Então não venha me dizer que isso é um programa de educação, porque não é. É um programa de aflição, para multar e prejudicar a população. Esse é o objetivo primordial. Eu tenho uma visão muito clara disso, obviamente, entendo que a redução de velocidade, ela diminui os acidentes, isso é fato. Mas nas marginais, por exemplo, nós temos uma posição claríssima, até já sofri críticas por isso, mas sou muito claro. Na semana seguinte à nossa posse, mudam as velocidades nas marginais de São Paulo. Tietê e Pinheiros voltam às velocidades que o Código Nacional de Trânsito autoriza e permite, como era anteriormente. E acabou. E vamos ter uma fiscalização, um controle adequado e sinalização eletrônica, que também não existe. Sinalização eletrônica, que não é caro, é exatamente para dizer, olha, daqui a 1 quilômetro ou daqui a 2 quilômetros, reduz a velocidade porque há um acidente, ou há um problema de enchente, ou há uma circunstância que você tem que reduzir a velocidade. Sinalize e oriente adequadamente. Só informar, evidente. Não precisa multar. Pois é. Principalmente informar e educar para depois multar, e não o inverso. E não o inverso. Não é correto isso. Principalmente justificar isso como se estivesse defendendo a cidadania. Fale a verdade. Eu tenho um problema de recurso, uma queda de arrecadação, vou estimular a indústria da multa. Tenha coragem de falar isso. E os radares? E os radares? Sim. Os radares não vão ser mais utilizados apenas para multar. Radar é câmera, Simino. Radar é câmera. Ele vai ser utilizado como inteligência de segurança pública, para vigiar as vias públicas da cidade. Por que um radar só tem uma função? O que é isso? No tempo da tecnologia de múltiplo uso, olha o que você faz no celular, um aparelhinho desse aqui, olha as funções que você tem, milhares de funções aqui, uma câmera também tem milhares de funções, e ela pode ser perfeitamente utilizada para várias delas. E é o que nós vamos fazer. Bom senso, gestão, capacidade de otimização de recursos.
Custou dinheiro para o município, não importa se por uma empresa concessionária, mas custou. E está lá, tem que servir a população. E a população espera isso da cidade, que a cidade sirva melhor a sua população e a sua cidade. Mendigância. São 16 mil brasileiros que moram nas ruas na cidade de São Paulo. Isso de números oficiais, sabe-se lá se é verdade ou não. Aliás, de Cracolândia não tem número. A prefeitura omite o número de pessoas que vivem já em 4 Cracolândias na cidade de São Paulo. Era uma na Nova Luz. Aqui mesmo tem uma, aqui na Radial, tem já quase 1 quilômetro praticamente. Então, embaixo, cada semana aumenta, é mais 2, 3 barraquinhas por semana. E é um absurdo isso. É um absurdo. Aliás, também muito claro em relação a isso, nós vamos ter outra política. Essa política de braços abertos, Fernando, eu digo e repito, política de braços abertos para quê? Para morte. Para morte. Porque quando criaram o salário para os varredores de rua, com 100, 120 reais, o que aconteceu? Aumentou o consumo. Aumentou o consumo. Criou a bolsa crack. Aumentou o preço do crack. Aumentou o preço da pedra de crack. Aumentaram o número de traficantes. E aumentou o número de usuários. Isso é evidente. Mesmo escondendo a informação, é visível. É visível e é óbvio. Que programa Braços Abertos é esse? O programa correto é a internação. O psicodependente não é dono da razão. O psicodependente, o dependente de droga, não é capaz de raciocinar e tomar decisões. Não é preciso ser médico para saber disso, é preciso ser humano para compreender que ele não tem essa faculdade de tomar a sua decisão. Ele não tem. Ele precisa da internação, ou porque ele é convidado, ou porque ele vai ser obrigado a ser internado, e a sofrer e a receber um tratamento humanitário e médico correto. E ninguém vai me dizer que o familiar desta pessoa psicodependente vai desejar que ele continue na rua, morrendo, se dilacerando na rua. Duvido que um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado, um tio, um avô possa admitir que o melhor para o seu familiar seja morrer nas calçadas consumindo droga, sobretudo o crack, que destrói a pessoa, corrói a pessoa completamente. Não posso acreditar que isso seja um programa admitido pelas famílias. Nós vamos mudar isso radicalmente e acabar com a Cracolândia, com a internação. Vamos fazer aquilo que o governo do estado já tem no programa do Recomeço, que é um programa correto, com as clínicas que estão, aliás, na região metropolitana da cidade. Fazer convênios e permitir que eles recebam essas pessoas para terem um tratamento correto, médico e principalmente de amor e de referência de tratamento. E convidar os familiares para ajudarem nesse sentido também. O esforço do amor, o esforço da relação familiar, ajuda na recuperação dessas pessoas. Então olha a degradação que chegou à nossa cidade. Sem contar que esses 16 mil ou mais, é isso que alguém reportou, acho que foi você, debaixo das marquises, debaixo dos viadutos. É impressionante. E às vezes 1, 2, 3 anos. Eu vejo viadutos, as mesmas famílias estão lá há anos. Mas será que ninguém enxerga isso do ponto de vista da prefeitura, que tem a obrigação legal, moral, institucional e humana de oferecer uma condição melhor de vida para essas pessoas, retirá-las dali? E muitas só sobrevivem ali graças à caridade e ao gesto de pessoas ou instituições que vão ali e conseguem oferecer um alimento, uma roupa, uma condição mínima de higiene para essas pessoas. Senão estariam mortas. Se dependesse da prefeitura, estariam mortas. E não mais sendo sobreviventes como são. E nisso eu quero atestar a vocês e assumir aqui o compromisso. Eu serei um prefeito atuante. Atuante. Não vou ficar escondido em gabinete, não. Vou estar nas ruas. Metade do meu dia, todo dia, será nas ruas. Acompanhando, olhando, fiscalizando, estando ao lado da população e enfrentando os problemas. Com coragem. Seja para tomar crítica, seja para ouvir o que não quer, mas atuando como dever e obrigação de um servidor público que tem que ir ao encontro da cidade para ver os problemas, localizar e saber encontrar soluções para a cidade. É assim que nós vamos agir. Eu falo do Uber.